Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Do outro lado do mar já estava escuro e Jesus não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando eles chegaram a Jesus, andando sobre as águas. Aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Inicio saudando o Monsenhor Jonas Habib, que está aqui próximo, em sua residência, e reza conosco. Padre Jonas, Monsenhor Jonas, receba a minha saudação fraterna e a saudação de todas as mães que estão participando deste 8º encontro. Parabéns, Monsenhor Jonas, obrigado pela inspiração e pela prática que o senhor colocou da canção nova aqui em nossa diocese. Saúdo também os padres que concelebram conosco. Muitos vieram de perto e muitos de longe, acompanhando as suas caravanas. Uma saudação especial também a Ângela Ábido, fundadora e coordenadora nacional e internacional do Movimento Mães que Oram pelos Filhos. Com carinho também acolho toda a equipe e todas as mães do movimento que estão aqui e as que rezam conosco pela canção nova. Irmãs e irmãos, já estamos no 2º dia do encontro, que tem como tema Convertei-vos e crede no Evangelho, que foi tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. O movimento Mães que Oram pelos Filhos tem cumprido a sua missão de capacitar um exército de mães através do tripé do movimento. Quem lembra qual é esse tripé? Então vamos repetir bem forte. Primeiro, segundo e unidade. Humildade, a palavra humildade vem da palavra humus, que significa terra. Nós que caminhamos com os pés na terra, mas devemos ter o nosso coração em Deus. Obediência, obediência à palavra de Deus. Obediência ao Espírito Santo de Deus.
Obediência à igreja, obediência ao movimento, obediência. Devemos caminhar em obediência porque somos mais de 1,2 bilhão de católicos, um povo que deve caminhar com ordem, em obediência. Desde a origem foi assim, que possamos fazer uma caminhada excelente. Podemos pensar diferentes, mas unidos, uma vez decidido, todo mundo segue nessa direção. E unidade nessa diversidade, nessa comunhão. Por que tudo isto? Para promover uma atividade apostólica, missionária, como nos pede o Papa Francisco, e a se colocar em batalha espiritual, dia após dia, para a salvação e restauração das famílias. Temos diversas batalhas, batalhas internas, batalhas externas e também batalhas espirituais, para que a gente não viva e conviva como família de Deus, como povo de Deus. Por isso devemos estar sempre em oração. Também promovendo o amadurecimento na fé e a evangelização de uma forma simples e direta, que atinja as pessoas, que atinja todas as mães, independente da região em que esta mãe, em que esta pessoa viva, e que elas possam se tornar fortes, com uma espiritualidade segura, com grande amor a Deus e grande amor com as pessoas, e como foi dito hoje de manhã, um grande amor consigo mesmo. Que se a pessoa não se ama, não se aceita, não aceita a sua história e a sua vida, como que essa pessoa vai aceitar a outra pessoa? E também, como nos pede o Papa Francisco, amor à obra criada, amor ao mundo e a preservação de toda a obra criada. Mães evangelizadas, mãe em processo de evangelização, mães em caminho de conversão. A gente sabe que a conversão continua dia após dia. Quanto mais a gente caminha, mais a gente percebe que devemos caminhar e vamos percebendo a grandeza e a misericórdia do amor de Deus por nós. E isto a gente vai conquistando através da nossa intimidade com Deus, através da nossa oração, através da festa da Eucaristia e este ano, através da penitência. Aprofundem-se, façam essa experiência para que possam se enriquecer espiritualmente nesta caminhada penitencial. Mães que se tornam cada dia mais conscientes e que assumem para si a autoridade que foi concedida por Deus de rezar pelos seus filhos. Mães abençoando os seus filhos todos os dias. Mães construindo pontes dentro da família, para que se respeite todas as opiniões. Por isso, na convivência familiar é importante o diálogo. Gritaria não resolve nada. Brigas também não. Desavenças, um querendo falar mais alto que o outro. Isto não leva a nada. Isto só agrada o mal, o maligno que quer destruir as famílias. Devemos caminhar na igreja e na família neste processo sinodal, nesse processo de escuta. Escutar é mais do que ouvir. Devemos escutar o que acontece dentro da nossa família, devemos dialogar, ter o bom senso, nos converter, devemos ter um relacionamento novo no ambiente familiar. Isso depende muito da gente, isso depende muito das mães.
principalmente das mães que têm filhos novos, crianças, elas vão sendo educadas para conviverem desta maneira. E também rezando pelas mães que não rezam. Quantas mães perderam a fé, quantas mães estão decepcionadas, sofrendo, quantas mães aflitas, abandonadas, tristes, mães que perderam seus filhos para a pandemia, para a droga, perderam seus filhos para o mundo. É preciso ter esse diálogo familiar, esse acompanhamento, porque a mãe pode ser boa, a família pode ser boa, o filho pode ser bom, participar da igreja, receber os sacramentos, mas se não perseverarem no ambiente familiar, no ambiente de igreja, podem cair nas más companhias. E as más companhias acabam arrastando os filhos. Por isso que é importante esse diálogo, esse acompanhamento sempre. Mãe é mãe sempre. Acompanhar, ouvir, acolher, sem já criticar, sem já condenar, mas com muita paciência para que os seus filhos tenham essa vida em Deus. Também e principalmente rezar pelas mães do movimento, para que perseverem, umas rezando pelas outras e todas rezando por todos os filhos e filhas. Este encontro tem como tema: convertei-vos e crede no Evangelho. Vocês dão um passo muito importante hoje, pois já foi tratado e vão tratar ainda sobre o tema da penitência. A penitência é um meio de conversão. É difícil, não é fácil, exige renúncia, exige sacrifício, exige uma mortificação, mas ela restaura as pessoas que fazem esse caminho penitencial. A penitência também é um sacramento que deve ser vivido para restaurar assim o nosso relacionamento com Deus, que é rico em misericórdia. Nós iniciamos ontem lá no Santuário Nacional de Aparecida, pedindo a intercessão da Mãe Aparecida. E hoje aqui no Santuário Pai das Misericórdias, após uma jornada de formação, de meditação, nós sabemos que quando nos arrependemos verdadeiramente de nossos pecados, nós e nossas famílias participamos do derramamento das graças e bênçãos do Senhor. É importantíssimo o arrependimento, é importantíssimo o desejo de uma vida nova, é importantíssimo também a reparação, se nós prejudicamos alguém, se falamos de alguém, precisamos nos converter em muitos sentidos ainda, para que possamos dizer como salmista: sobre nós, Senhor, venha a vossa graça, pousa o vosso olhar sobre os que o temem, para da morte e dos enganos da vida nos libertar e para nos sustentar quando é tempo de penúria. Irmãs e irmãos, nós ouvimos também na primeira leitura que a eleição dos diáconos possibilitou aos apóstolos a se dedicarem mais profundamente à oração e à pregação da palavra. Como que é importante o ministério dos diáconos. E na pessoa do diácono Nelsinho, eu saúdo todos os diáconos da igreja, porque exercem esse ministério tão difícil, tão sacrificado, porque muitos têm família, têm compromissos e ainda recebem mais um sacramento.
E o Evangelho nos deu a certeza de que Jesus caminha sobre as águas. Ele ainda caminha, não devemos ter medo. Disse Jesus: sou eu, não tenhais medo. Caminhando sobre as águas, Jesus vai ao encontro dos apóstolos para os tranquilizar e ensinar-lhes que o seu barco não sucumbirá ante nenhuma tempestade. Parece que os discípulos estavam desconcertados, porque tinha escurecido e o mar estava agitado e Jesus não chegava. Às vezes isto acontece também na nossa vida. Podemos achar que tudo está tão difícil, que Jesus está ausente, mas precisamos fazer essa experiência do ressuscitado junto de cada um de nós. Porque, como vimos aqui no Evangelho, o Senhor não os abandona, mas quando já tinham remado uns 5 quilômetros, Jesus chega inesperadamente, andando sobre as águas, para fortalecer a fé dos discípulos, que era ainda muito pequena. Ao meditar esta passagem, a tradição cristã viu na barca uma figura da igreja que passará por muitas dificuldades. Em todas as épocas sempre foi difícil. Não é só agora que é difícil ser cristão. Em todas as épocas nós encontramos as suas dificuldades e os seus desafios para perseverar diante da palavra de Deus. A igreja passará por muitas dificuldades, a igreja passa, mas nós contamos sempre com a assistência de Deus no meio dela, porque Jesus nunca abandona a barca. Por isso, a igreja permanece firme e segura para sempre. Os que têm fé continuam na barca, perseveram. E sabendo que igreja somos, nós somos a igreja. Podemos dizer que aquele vento é figura das tentações. Hoje nós temos tantas tentações das fake news. As fake news são mais do que uma notícia falsa. Não é só isso, porque carregam objetivos destruidores. Elas têm um objetivo específico, destruir isso ou aquilo. E devemos ter muito cuidado com as fake news. Elas são más. Também aquele vento é figura das polarizações. Hoje, famílias divididas, grupos divididos. A polarização não é boa, porque ela está cada dia mais acirrada, e também das batalhas que querem destruir a família por falta de amor a Deus. Polarizações acirradas que acabam destruindo a família, dividindo a família. Isso não é bom. Por isso que é importante o diálogo, o respeito. A escuta envolve isso também. Escutar, escutar, escutar e respeitar, sem mudar a nossa opinião. Ou, se for preciso, mudarmos em algumas coisas. Mas é importantíssimo a escuta, porque as pessoas não têm mais paciência para isso. Até as crianças hoje reclamam: ninguém me escuta. É preciso ter essa paciência de escuta. Isso exige um pouquinho de cada um de nós. É uma penitência também para nós neste tempo em que nós estamos entrando. Como diz Santo Agostinho, quando se esfria o amor, aumentam as ondas e o barco balança. Amar a Deus sempre, amar a Deus, corresponder a este amor, porque quando não amamos, quando não cedemos, quando não nos entregamos a este amor, tudo que acontece na vida parece que é mais grave, que é maior. Só o amor nos sustenta e nos ajuda.
Contudo, o vento, a tempestade, as ondas e as trevas não conseguirão que o barco se afaste do seu caminho e seja destruído. Coragem, com Deus podemos mais, com Deus somos mais que vencedores. Perseverem na oração, na evangelização, pois são tarefas de toda a igreja, de todo batizado, de todo discípulo missionário, de cada um de nós, porque se não evangelizarmos, quem é que vai evangelizar? Esta é a nossa missão hoje, que Deus confiou a cada um de nós neste tempo da história em que nós estamos vivendo. Não vamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Desejo que todas as mães que oram pelos seus filhos tenham a graça alcançada. Amém.